Amém. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos à nossa liturgia, Gênesis capítulo 47, versículo 1 diz assim: Então veio José e pronunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria, que nós possamos estar aprendendo de ti e aprendendo como usarmos a tua palavra no nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, o capítulo passado foi um dos mais emocionantes, onde José se revela à sua família. E aí Faraó dá a ordem de ir buscar Jacó e todo o clã e trazê-los para o Egito. Relembrando o fato importante, Deus aparece em visões noturnas a Jacó e fala para ele não temer descer ao Egito, confirmando aquela direção. E aí toda uma logística vinda da parte do governo egípcio, toda uma comitiva, vai até Jacó para trazer todo o seu clã, que não deveria ser pouca gente. E aí o capítulo 47 começa com José anunciando que a sua família chegou em Gósen. Veja que interessante. Aquela região de Gósen é bem onde o rio Nilo termina. Só que o rio Nilo não termina em forma de um único rio. Ele termina num tipo de coisa geográfica que nós chamamos de delta. O delta o que é? São vários riachos que se abrem no final do rio, tornando aquela região extremamente fértil. O que é interessante aqui? Gente, entenda. Para a pessoa prosperar, precisa de terra. Não somente terra, tem que ter água. A família de José, direcionada por José, logo que ela chega no Egito, ela pega o melhor da terra. Já pega a melhor região que tem. Agora veja o que é interessante, o que a gente aprende com José. José é uma pessoa muito organizada, muito sistemática. José aqui começa a cumprir um protocolo. O que ele faz? Ele vai comunicar a Faraó. Quem é o governador do Egito? Faraó. Quem é o principal do Egito? Faraó. Quem é que deu toda a logística, e não foi pouca, custou dinheiro, para que a família de Jacó viesse? Faraó. O que José faz? Vai dar uma satisfação dentro do protocolo de governo. Mas aqui cabe um pequeno ensino. Veja, dentro desse individualismo que se instalou no Ocidente, eles ensinam que você não deve satisfação a ninguém. A Bíblia ensina exatamente o contrário. A Bíblia ensina você a fazer as coisas certas. Às vezes uma palavrinha correta abre portas, facilita as coisas. Como cristãos, nós temos que ter boa educação. Como cristãos, nós temos que ser sábios. E entender que as pessoas gostam de ser bem tratadas e de serem respeitadas dentro daquilo que fazem. Então, quando acontecer uma situação como essa com você, cumpra a regra. Faça direito, faça bem feito, que você pode evitar um problema lá na frente. A pessoa, se a família chega e a notícia chega para Faraó de qualquer maneira, aí Faraó chama José e fala: pô, tua família chegou e você não me falou nada. Aí eu vou parafrasear, né? Não está na Bíblia. Pô, investiu uma grana preta, um dinheiro preto, para trazer a tua família, você não me dá uma satisfação.
Eu já vi gente esfriar no relacionamento com pessoas porque não receberam uma satisfação. Eu tenho pessoas que me ajudaram. Por exemplo, quando eu fui salvo, eu estava morando 1 ano em São Paulo. E quando eu voltei para cá, tinham entrado aqui na casa e roubado os fios da casa. E eu não tinha dinheiro para comprar o fio da instalação. Aí um eletricista, um senhor que mora aqui em cima, o seu Mauro, eu pedi a ajuda dele. E aí o que nós fizemos? Desenterramos um cabo que eu tinha no terreno. No cabo tinha 3 fios. Nós usamos 2. E ele aceitou receber como pagamento os outros 2 fios. Ele não precisava fazer aquilo. Só que ele fez. Até hoje eu sou agradecido ao seu Mauro. Eu vejo o seu Mauro, trato o seu Mauro assim, ó. Porque eu tenho uma dívida para com ele. Uma dívida de gratidão. Se ele não tivesse me auxiliado, eu não teria condição de ter colocado a minha família aqui. Isso é algo cristão que nós temos que aprender a fazer. Pessoas que no caminhar da nossa vida nos auxiliaram, às quais eu devo gratidão. E se eu puder fazer algo pela pessoa, cabe a mim fazer. Isso é algo cristão. Mais ou menos José está seguindo esse princípio. O caminho do protocolo de governo. Está seguindo um caminho correto. Amém? Vou tomar um gole aqui. Versículo 2, do capítulo 47 de Gênesis. Versículo 2 diz: E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, olha que interessante. Os irmãos de José não conheciam o Egito. Mas José já morava no Egito há quase 20 anos. José era governador da terra e tinha viajado a terra inteira. O que José faz? Coloca na terra das melhores pastagens. Quando seus irmãos vão conversar com o Faraó, eles já estão instalados. Já estão no lugar certo. Direcionados. O que acontece? Meio caminho andado. Gente, isso aqui é estratégia. Isso aqui chama-se lucidez. Não sei se tem essa palavra. Pessoa lúcida, pessoa de bom senso. Veja, eles tinham muito gado. Esse gado precisava ser alimentado. José já direciona certinho. Ó, vocês vão ficar aqui. Aí nós vamos falar com o Faraó. Já estava instalado. Ocupou o lugar. Mais ou menos, vou dar um exemplo engraçado. Você foi procurar um emprego. Aí a pessoa fala: está contratado. Você pode começar quando? O que você responde? Agora. Ô, meu irmão está exagerando. Quem quer trabalhar faz assim. Começa quando? Olha, pode ser hoje. Aí você fala: mas por quê? Gente, você não está de carteira assinada. Você só tem um emprego quando te registra. E se acontece algum problema e não te contratam? Ou entra um outro no teu lugar? Gente, existe coisa que é prontidão. Existe coisa que é na hora. Eu lembro uma vez, nosso fogão estava velho, caindo aos pedaços. Aí uma vizinha lá de baixo botou o fogão de 6 bocas fora. Aí eu passei e falei: só está pondo fora o fogão? Ela falou: tô. Eu falei: posso pegar?
Ela falou, pode. Eu falei, só espera um minuto que eu já volto. Corri aqui, tinha um carrinho de mão, enchi o pneu, desci rapidinho com o carrinho de mão, joguei o fogão em cima e trouxe aqui em cima. E nós cozinhamos com aquele fogão uns 5 anos com aquele fogão. Mas vou deixar lá dando moleza para outro pegar. Aí você fala, nossa, o pastor já foi morto de fome? Já. Com certeza. Faz parte da formação do nosso caráter. Se você não aprendeu o que é necessidade, como é que você vai suprir a necessidade de alguém? Entendeu? Só que o que eu estou dizendo aqui é você não ser bobo. Aqui segue um alerta, ó, veja. Um alerta para os homens. Nós, homens do século XXI, temos sido bombardeados para nos transformarmos nos molengas. Não faça isso. O maior defeito, a maior reclamação das mulheres são de homens que não se mexem, que não vão atrás, que não dão a cara para bater. Prontidão. Faça a sua parte. Mulher, você é mais elétrica, faz parte da sua natureza. Aprenda a ser uma mulher sábia que motive o seu marido a agir sem começar a Terceira Guerra Mundial. Sem ser chata. Entendeu? Mas a prontidão é muito importante. Chegou no Egito. Para onde eu vou, José? Estava todo mundo lá. Pegou a comitiva, foram conversar com o faraó. Chegou. Chegou aonde que eles estão? Estão em Gósen. Primeira coisa que o faraó pergunta, qual é a tua atividade? O que você faz? Ele fala, nós cuidamos de gado. E já pedimos para você a terra de Gósen. Quem orientou? José. Voltando ao exemplo da entrevista de emprego. Como que você vai fazer uma entrevista de emprego sem saber o que você quer? Você já tem que chegar sabendo. Lembra que o Espírito Santo habita em você? Se ele habita em você, ele te capacita a ter inteligência. Faz parte da natureza dele. Não é para ficar dando cambalhota, caindo para trás. É para usar essa unção que está sobre você. Ser inteligente, perspicaz, ligeiro, rápido. Está um passo à frente. Como diz aqui no Brasil, quando você vem com milho, eu já estou com fubá. Tem fubá lá? Eu já estou com fubá pronto. Entendeu? Eles nos levam a ser os homens molenga. Não entra por aí. Você vai quebrar a cara, além do que vai desagradar a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, mais um pouquinho. Versículo 8. E Faraó disse a Jocó... Não, mudei. Versículo 5. Então falou o Faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Olha que interessante. Gente, Faraó era ligeiro. Ele mostra isso quando nomeou José como administrador do Egito. Mas entenda, aqui ele está mostrando a esperteza dele. Por que ele é faraó? Ah, vocês trabalham com o quê? Com gado. Aí que ele pensou, a fruta não cai longe da árvore. José é esperto. O que os irmãos dele são? São espertos também. Que ele fala para José, olha, quem for inteligente você bota para cuidar do meu gado. Faraó não é bobo. Time que está ganhando não se mexe. José está administrando, vamos pegar quem trabalha bem do clã dele, também vai trabalhar para mim. Percebe a esperteza desse governante, que nós não sabemos o nome? Mas esse governante aqui, lógico, abençoado por Deus, livrou o povo do Egito de morrer de fome.
E ele mostra as qualidades que foram desenvolvidas nele para ser governante. Entendeu? Gente, aprenda esse princípio. Se cerque de pessoas melhores do que você. Pessoas mais capacitadas. Pessoas que vão te desafiar a crescer. Pessoas que vão te ensinar caminhos novos. Pessoas que vão ser um desafio para você. Esse tipo de pessoa vai ser bênção na sua vida. Você tem que procurar andar com pessoas que são mais espirituais, com pessoas que são mais dedicadas a Deus, com pessoas que tentam ser mais organizadas, com pessoas que tentam ser mais competentes, que tentam ser profissionais melhores, que querem melhorar de vida. Esse tipo de pessoa nos desafia a subir num nível maior. E no nosso relacionamento do dia a dia, eu, sem perceber, vou sendo desafiado a crescer. É o que nós estamos vendo aqui, Faraó se cercando de gente competente. Entendeu? Pode ver no seu trabalho, por causa desse modismo que tem hoje em dia de contratar qualquer um. Às vezes eles colocam banana para trabalhar do seu lado. É um peso morto. Quando eu jogava futebol, às vezes acontecia de um do time ser expulso, aí o time ficava com um a menos. Aí a gente, tudo malandro, né? Ligeiro, olhava o jogador piorzinho e falava, ó, aquele ali você deixa sozinho. Aí eu olhava para a cara do zagueiro central, dando risada, falava, porque esse aí a natureza marca. E ele sozinho se perdia. Na vida é assim. Já viu que tem gente do seu lado que é um peso morto? Gente, deixa o peso morto para lá. O peso morto tem que ser peso morto. Não fica se prendendo por isso. Vai cuidar da vida, vai correr atrás. Se está com problema aqui, vira para o outro lado e se vira. Entendeu? Simples assim, porque tem gente que só vai atrasar a sua vida. Tem gente que só vai colocar você para baixo. Fuja disso. O livro de Provérbios fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Gente, princípio espiritual. O maior abençoa o menor. Primeira vez que aparece isso na Bíblia é quando Melquisedeque abençoa Abraão. Aqui, veja, nós temos que entender a cultura egípcia. Na cultura egípcia, Faraó era como se fosse um deus. Agora, olha que interessante o comportamento de Faraó. Esse homem aqui, se nós quiséssemos, nós podíamos fazer uma pregação só em cima de Faraó. Porque, veja, ele foi humilde. Ele se submeteu a alguém de uma autoridade espiritual maior. 2 vezes Jacó abençoa Faraó. Na Bíblia existe uma regra, quando algo num texto aparece 2 ou 3 vezes, presta atenção naquilo que aquela informação é importante. Entendeu? E a Bíblia nos mostra que o rei Deus, entre aspas, que é Faraó, foi 2 vezes abençoado por Jacó. Entendeu? Não sei se na história deve haver algum registro assim, provavelmente não. Nenhum rei daquela época ia aceitar aquilo. Agora é curioso, Jacó falando, né? Olha, eu tenho 130 anos, mas olha, foram maus dias. E assim, é um pouco difícil entender o que Jacó está querendo mostrar. Gente, Jacó está mostrando as suas lutas.
Jacó foi um camarada que saiu fugido de casa. Jacó foi um camarada que fez muita besteira. Jacó foi um camarada que teve como se o filho fosse morto. Pensa num cara que foi tratado, pisoteado, arrastado, virado do avesso por Deus. Jacó. Entendeu? Ele não está aqui querendo trazer um óculos, minha vida foi muito ruim. Não, ele, na verdade, quando você vê aqui em hebraico, ele está meio querendo dizer por toda a história que ele passou de vida. Eu pergunto, sua vida é boa? Eu vou responder é ótima. Foi fácil chegar até aqui? Não foi. Toda semana tem canelada. Toda semana tem luta. Problema, eu não preciso chamar, eles vêm sozinhos. Entendeu? Então nós temos que entender que nós temos que ser felizes em Deus, mas temos que entender que a nossa peregrinação aqui não é fácil. Mas curiosamente, o escritor do Gênesis, que é Moisés, nos mostra a importância de Jacó como patriarca, abençoando a maior autoridade da sua época. 2 vezes. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Gente, o que acontece? A Bíblia é enfática. A Bíblia nos mostra a providência de Deus, levando o seu povo para um lugar improvável. Quando Abraão, avô de Jacó, foi chamado lá da Mesopotâmia para vir para a terra de Canaã, sequer passava pela cabeça de Abraão. Isaque, seu filho, não pensava em morar no Egito. Mas a providência de Deus pegou um povo, 70 almas, trouxe, colocou numa terra fértil para quê? Para transformar essas 70 almas no grande povo de Israel. Deus pegou o melhor da região, as melhores circunstâncias, a melhor forma de sustentar aquele povo, e a providência de Deus trouxe ali. E o povo prosperou. Nós vamos ver na sequência da narrativa. Prosperou e muito. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Aqui começa a primeira consequência dos atos de José. José tinha trigo, guardou por 7 anos. Através da venda desse trigo, ele tomou todo o dinheiro, não só do Egito, mas de toda a terra de Canaã. O fruto começou a aparecer. Quando todo mundo estava quebrado, José começa a enriquecer a Faraó. Vai falar, não, irmão, eu tinha que enriquecer o Jacó. Não, aqui é a Faraó. Olha que interessante. Será que não me lembra uma promessa? Abençoarei os que te abençoarem. Será que Faraó não foi abençoado porque abençoou a descendência de Abraão? Gente, não tem nada solto na Bíblia. Cada vez que eu faço pelo povo de Deus, eu tenho consequência. Isso é algo que não está no texto, mas eu creio que é um raciocínio lógico do texto. Não estou forçando em nada aqui. Mas olha o que José faz. Ele simplesmente recolhe todo o dinheiro da região. Aí você vai falar, nossa, mas que egoísta, e o amor ao próximo? Não é assim que alguém vai falar?
Ah, isso você pergunta para Deus, que foi Deus que determinou fazer assim. Gente, quando o dinheiro é lícito, quando o dinheiro é honesto, não é pecado ter dinheiro. Normal, se está dentro da sua possibilidade, ganhe o dinheiro que for necessário. Agora lembre, aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é para o reino. Lembre-se disso. Qual é o problema dos irmãos? Deus abençoe, ele acha que o dinheiro é dele. Lógico, é para o nosso bem-estar, Deus quer o nosso conforto. Mas é para usar para o reino. Mas a narrativa continua. Versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse, dai o vosso gado, e eu vou-la darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, por todo o seu gado. O que acontece? Acabou o dinheiro que você tem, propriedade, gado. O que você faz? Eu compro o gado, você vai ter o dinheiro aqui. Foi uma proposta honesta? Foi. É melhor morrer ou é melhor ficar com o gado? Ia morrer todo mundo junto. Vendeu o gado e comprou o mantimento. Só que passa mais um ano. E aí o que acontece? Vamos lá, versículo 18. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E o meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Segundo o ato de José, comprou a terra. Eu pergunto, foi injusto? Não. Normal. Você quer vender a terra? Eu tenho dinheiro, eu compro. Você vai pegar o dinheiro e vai comprar o meu mantimento. É desonesto? Não. Tranquilo. É que o que acontece, gente, a nossa mentalidade é comunista. Aqui já levantava o pessoal e falava, não, mas coitadinho, sabe? Tem que dividir. Coitado, é o mais pobre. A Bíblia não fala assim. Aí você fala, irmão, mas Jesus falou para dividir com o pobre, mas Jesus está dando a regra ali, o povo de Israel. A regra ali é o povo de Deus. Muita gente não sabe disso. Aí eu pergunto, nessa narrativa aqui, o povo de Israel está vendendo gado, está vendendo terra, está vendendo alguma coisa? Não. O povo de Israel está criando seu gado numa terra fértil e está comendo o pão do rei. Está seguindo a regra bíblica? Tá. Gente, presta atenção. Economia tem uma grande chance de piorar. Qual é a nossa prioridade diante da palavra de Deus? Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos irmãos da igreja local e depois, em terceiro lugar, dos irmãos de outras igrejas. Em quarto lugar, se Deus direcionar e der, você ajuda os outros. Mas Paulo ensina na sua palavra, os domésticos da fé. Nós somos responsáveis por manter nossas famílias e por manter o suprimento dos nossos irmãos. Nesse texto aqui, Israel não está precisando de nada. Na verdade, se tem alguém confortável aqui, é o povo de Israel. Está comendo de graça, trabalhando,
terra boa, gado tudo gordinho, feliz. Porque às vezes a nossa mente confunde, nós somos levados a um raciocínio não bíblico. Eu lembro uma vez, estou até lembrando aqui, olhando para a irmã Andréa, uma família que nós ajudávamos, tudo que caía na mão deles, eles picavam, eles moíam, lembra? Próximo, gente, moíam. Infelizmente, veio a morrer quase todo mundo. Por uma série de problemas, mas eles não davam valor, eles picavam tudo. Entendeu? Aí você olhava, pô, peraí, às vezes aquele irmão meu aqui da igreja, se eu desse essa roupa para ele, ia ser ouro. Sabe aqueles irmãos que vai para a igreja sempre com a mesma roupa? Porque não tem outra? Isso acontece, gente. Meus filhos iam para a igreja com a mesma roupa. Feliz da vida. Eu já tive que ir para a igreja, eu tinha um sapato para ir para a igreja. Já aconteceu. Entendeu? Aí eu vou pegar esse sapato do irmão e vou dar para quem não presta. Percebe como nós precisamos tomar cuidado para conformar nossa mente ao princípio da palavra? Prioridade correta. Minha casa, minha família, os irmãos da minha igreja local e os irmãos da igreja à minha volta. E os outros eu vou orar e vou buscar a direção de Deus, o que é para fazer. Porque se Deus está trazendo juízo, e se Deus está punindo, arrochando, eu vou pegar o dinheiro que Deus me deu e vou intervir no tratamento. É coisa profunda isso aí que eu estou falando. Raciocínio. Gente, até para ajudar tem que orar. Na verdade, nós ensinamos aqui na igreja, quanto maior é o valor financeiro, para qualquer ajuda, mais você tem que orar, mais você tem que buscar a direção de Deus para não fazer besteira. Ah, pastor, quero dar uma oferta de R$10, vou orar. Ô, irmão, acorda, né? Brincadeira. Agora, se o irmão virar para mim e falar, não, quero dar uma oferta de R$100. Você orou? Entendeu? Para quem e por quê? Chega no pastor e fala, pastor, eu estou vendo que aquela família ali, ó, pastor Marcos Granconato, aconteceu uma coisa interessante com ele. Ele foi cuidar da distribuição de cesta básica da igreja. Aí um grupo de irmãos procurou ele e falou, pastor, nós estamos reunindo os irmãos e estamos levando uma cesta básica para aquela família lá. Aí o Granconato virou e falou, por que vocês estão fazendo isso? Quem mandou? Aquele jeito simpático do Granconato, né? Aí os irmãos, não, é que a gente sentiu, vimos eles necessitados. Ele falou, irmão, deixa eu falar uma coisa, ó. Não só você não vai levar, e a igreja parou de dar cesta básica para essa família o mês passado. Aí os irmãos falaram, por quê? Ele falou, porque é o seguinte, eu cheguei lá na casa deles, era 10 horas da manhã, tinha 2 filhos de 25 anos de idade, tomando cerveja e jogando dominó na porta. E quando eu cheguei com a cesta básica, eles falaram, ó, coloca lá dentro, na cozinha. Entendeu? Foi a última cesta básica que levou. E aí teve um outro caso, em que o irmão estava pegando cesta básica da igreja, aí a igreja arrumou um emprego. O irmão falou, olha, eu não saio de casa para trabalhar por isso. O que a igreja fez? Cortou a cesta. Ah, tá bom, vamos ver. O que aconteceu? O irmão começou a fazer coxinha, começou a vender fora. O primeiro emprego que apareceu, ele foi. Sabe por quê? Que se ele não fosse, a família passa fome. Sabe o que aconteceu? Unção da vergonha na cara. Você concorda que a igreja não tem obrigação de sustentar vagabundo? Tem a palavra vagabundo na Venezuela? O que Paulo fala? Quem não trabalhe, não coma. Está na Bíblia? Está na Bíblia lá da Venezuela? Ah, na minha também está. Percebe como José está fazendo tudo na regra do jogo? Gente, vida cristã é regada de oração. Para tudo. Senão a gente erra. Amém? Vou tomar um golinho de água aqui, vamos seguir mais um pouquinho. Difícil de engolir isso, século XXI no Brasil, hein?
que querem ensinar para a gente que você é responsável pela omissão das outras pessoas. Você não é responsável. Não é responsabilidade sua. Aprenda isso. Amém? A mosquinha voando. Vamos lá. Vamos seguir. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Olha a estratégia de José. José sabe que eles não têm terra. Eles não têm como se manter. Vamos analisar juntos se foi justo o que José fez. Ele pega semente e dá gratuitamente a semente. E fala o seguinte: agora vocês vão trabalhar. Ó, isso aqui é uma pá. Eu sei que você não gosta muito disso, isso aqui é uma enxada. Eu sei que você não gosta muito, mas vai trabalhar. Trabalhou, 20% você vai devolver para Faraó. Outros 20% você vai guardar para plantar para o ano que vem. E 60% é seu. Foi bom ou não foi? Gente, isso aqui no Brasil era meieiro, meio a meio. O cara dava a terra, plantava, tirava todos os custos, dividia meio a meio. José só ficou com 20%. E ainda deu assessoria administrativa de graça. Estou errado? Não está isso aqui no texto? Ele orientou. Dividiu em 5. Olha a benevolência. Entendeu? Olha o que José está fazendo aqui. Está agindo com dignidade. Aqui na igreja, veja, nós gostamos de ajudar quem trabalha, quem é esforçado. Entendeu? Pode ver, teve gente que já chegou aqui com uma série de carências, mas a pessoa era ponta firme. Entendeu? Quando chega, a gente conversa, a gente analisa, ajudamos com o básico, mas está de olho. Se sair fora da linha, você pode ter certeza, você primeiro a chegar, fala: olha, a parte da igreja com você parou hoje, porque esse tipo de atitude nós não admitimos aqui. Entendeu? Você tem que ser responsável com a sua família, porque você se omitir com a sua família é pecado. E nós não vamos admitir esse tipo de pecado no nosso meio. Então muda a sua atitude, que nós mudamos a nossa. Entendeu? Porque é muita coisa que acontece. Vão passar os anos do seu cristianismo. Você vai ver muita coisa errada. Muita gente oportunista. Muita gente que pensa que a igreja é casa de caridade. A igreja não é casa de caridade. Não existe um versículo bíblico que sustente qualquer doutrina que leva a pensar que igreja é casa de caridade. Não é. Igreja é local de ensinar a palavra de Deus, orar e louvar o Senhor. A ajuda social vem junto. O que o Concílio de Jerusalém fala? Atos 15... o cuidado dos pobres. Que pobres? Da igreja. Esse é o contexto.
Entendeu? Então, o passar dos anos vai te mostrar que isso aí é verdadeiro. Agora, o que eu vi aqui de José, na verdade eu vi a atitude de alguém da igreja. Não que ele existisse aqui, aqui a igreja não existia. Mas olha a bondade. Pô, você vê uma pessoa necessitada, Deus direciona, ajuda. Você dá as ferramentas para a pessoa trabalhar. Ela vai ficar feliz da vida, é uma saída digna. Ela vai olhar e falar, nossa, que legal, que bacana, que joia. Eu posso trabalhar e tenho minha dignidade. Entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Nós não temos que pescar o peixe e dar na mão. Você tem que pegar a vara, pegar o anzol, levar no lago, levar no rio e ensinar a pescar. Tenho certeza, quem é crente vai ter o maior prazer. Pescou 2 peixes, traz um de presente para você. Fala, irmão, Deus me abençoou tanto, eu trouxe um para você. Não é assim? Gente, crente é crente, crente gosta de abençoar. Mas crente não é bobo. Crente não sustenta vagabundo. Nós não temos parte com gente vagabunda. Entendeu? Não temos parte. É pecado. É pecado. Quem não trabalha, não coma. Bem claro. Algo muito sério. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 27. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. O que acontece? Deus trouxe, Deus sustenta, Deus prospera. Foi ali que o povo, enquanto os outros estavam vendendo o gado e a propriedade, o povo de Israel estava prosperando. Isso daqui é algo para pensar. Gente, isso aqui não é uma regra, é um princípio. O próprio apóstolo Paulo passou fome. Irmãos da cidade de Esmirna, na Ásia, tiveram que viver como fora da lei, porque eram cristãos, vivendo de caça, morando em caverna. Isso é primeiro século, 30, 40 anos após Jesus ter andado na terra. Então não entra nesse evangelho demoníaco da prosperidade, que pega um texto como esse e quer encaixar para todo mundo. Isso é mentira. Esse texto não vale para nós. Nós estamos na nova aliança, isso aqui passou. Isso aqui é lei de Moisés, é antes da cruz. O que eu retiro daqui? Eu retiro o seguinte ensino. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, tudo que eu necessito para cumprir esse propósito vai vir à minha mão. Só que veja, Paulo, para cumprir o propósito de Deus, teve que passar fome. Para ensinar para ele contentamento. E aí? Como é que fica? Concorda que na Bíblia de vocês está lá que Paulo passou fome? Era propósito de Deus? Deus tinha poder de mandar um pão para Paulo? Por que não mandou? Era um propósito. Então o que eu tenho que entender? Senhor, a tua graça me basta. Tu me deste a vida, tu me sustentas, eu confio em ti. E se for da tua vontade, eu tenho certeza que eu vou ter tudo que eu preciso para viver. O que o Novo Testamento ensina que é necessário para viver? O Novo Testamento é claro. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Acabou. Numa boa, hein? Até os irmãos que acabaram de chegar na Venezuela. Tudo rico, perto da grande maioria. Você vai falar, irmão, você está brincando comigo, falta um monte de coisa na minha casa. Legal, mas te apresento um país que nem o pouco que você tem, eles têm. Então agradeça a Deus. Você almoçou hoje? Deus, obrigado porque eu almocei. Obrigado porque meus filhos têm saúde. Obrigado porque eu tenho um emprego. Obrigado porque até aqui o Senhor me trouxe bem. Tu és bom.
Agora olha a nossa volta, quanta regalia nós temos. Lógico, eu não estou querendo ser insensível, desprezar aqueles que estão tendo o desafio de recomeçar a vida. Eu sei que é difícil. Mas eu sei o que eu estou falando, porque eu já passei necessidade. E graças a Deus, nunca faltou comida. Nunca faltou o que vestir. Entendeu? E olha, não foi pouca. Não foi fácil, mas veja, forjou quem eu sou. Isso é que é o legal. Principalmente agora, né, que já passou. Gente, que quando você está passando na prova, não é fácil. A prova dói. Está olhando aqui, o irmão Gilmar vinha de bicicletinha para a igreja. Feliz da vida que tinha bicicleta, ele ia ter que caminhar que nem maluco, né? Sempre que eu conheço o irmão, conheço a vida profissional dele, mas foi uma fase. Será que não estava sendo testada a fidelidade ali? Com certeza estava. Amém? É que esse tipo de evangelho não enche igreja. É mais fácil eu enganar você, mandar você dar as colheres da casa e dizer que você vai ser rico. E que o servo do Senhor sempre é rico. Isso é mentira. Não tem isso na Bíblia. Isso é falso evangelho. Sabe para onde que o falso evangelho leva? Para o inferno. Sem escapatória. Desliga aqui e acorda no inferno, para nunca mais. Duro, hein? Versículo 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gente, aqui tem muita coisa que nós vamos falar sobre Jacó na próxima palavra. Mas o que Jacó está fazendo com José aqui é uma aliança, na qual José está se comprometendo com Jacó de não enterrar Jacó no Egito, mas de enterrar na cova de Macpela, na terra prometida. Isso tem uma série de desdobramentos da época que eu não vou falar agora. Vou falar na próxima palavra, porque existe muito mais coisas envolvidas. Entendeu? Mas aqui José começa a assumir um tipo de primogenitura na família de Jacó. Você vê, Jacó não chamou Rubem, Jacó não chamou Judá, Jacó não chamou Simeão, Jacó chamou José. E estabeleceu com José uma aliança. No próximo capítulo, Jacó vai adotar os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Isso tem um outro desdobramento. Mas o ponto aqui que eu quero que você pense: Jacó morreu lúcido, consciente, vívido. E como nós vamos ver no próximo capítulo, ele foi capaz de organizar toda a sua morte. Botou toda a casa em ordem, como homem de Deus, com a proximidade da morte. Jacó, hoje eu estava vendo o pastor Rômulo Monteiro, lá da Igreja Batista de Aquirás, e isso aprendi com ele hoje. Achei muito legal. Jacó está agindo segundo as promessas de Deus. A atitude dele de chamar José e mandar enterrar lá da terra é por causa da promessa que o seu avô teve. É por causa da promessa que o seu pai teve. E por causa da promessa que ele teve quando em Betel foi visitado por Deus, foi falado: essa terra eu vou dar para você, para descendência. Jacó é um homem baseado na vida com Deus. Esse é o maior ensino dessa passagem. O foco de Jacó é o projeto de Deus. O foco de Jacó é a vida com Deus. O foco de Jacó é andar com Deus. Esse é o mesmo Jacó que passou a perna no seu irmão,
que mentiu para o seu pai, que saiu fugido de casa para não haver uma tragédia em família. Esse homem, nas mãos de Deus, se transformou no grande patriarca de Israel. Alguém com foco. Falar para vocês, uma das minhas orações a Deus é que eu possa partir com saúde, fazendo a obra de Deus, e que possa chamar meus filhos e meus genros e organizar tudo. Falo, ó, o pai vai partir, estou indo morar lá com Jesus, então, ó, minha orientação, faça isso, faça aquilo, vai por ali, cuidado com aquilo, que Deus me dê a graça de poder perder pelo menos aí uma semana, 15 dias, para poder focar neles e partir tranquilo. Porque vai desligar aqui e vai estar com Jesus. E é lógico, aquilo que eu não canso de falar, quero desligar aqui com a consciência tranquila. Tipo, Senhor, fiz tua obra, obrigado. Quando eu conheci o Senhor, eu era uma tranqueira. E o Senhor está me dando esse final de vida tão gostoso, tão promissor. Lógico, a morte às vezes é assustadora. Mas nós temos, como homens e mulheres de Deus, que tem um outro foco em relação à morte. E o foco de Jacó aqui é um tremendo exemplo. Entendeu? Mostrando que muito da sabedoria de José veio do seu pai. Sabe aquele hino antigo? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. Tem esse hino na Venezuela? Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Entendeu? É o Jacó. Sou eu e você. Nós estávamos perdidos, sem nada. Deus pega e transforma você num homem e numa mulher de Deus. Esse é um dos maiores ensinos desse capítulo. Homem e mulher de Deus tem estratégia, homem e mulher de Deus sabe o que faz. E aqui entra uma outra aplicação da palavra aqui, bem interessante, que eu marquei aqui. Eu pergunto, nós sabemos que o povo da terra de Canaã não foi avisado que ia ter fome, correto? Eles não sabiam de nada. O que aconteceu com o povo de Canaã? Teve que vender até as colheres da casa. Até dente de ouro vendeu, para poder comer. Concorda? Vai o dente de ouro, fala, não tenho dinheiro, mas tem um pivô aqui. Aí eu fazia isso. Agora eu pergunto, o povo do Egito foi avisado que ia ter fome? Foi, e muito avisado. Eu pergunto novamente, o que eles fizeram com o dinheiro dos 7 anos de riqueza? Eu até não vou falar enfiar no nariz, que a Paula me deu bronca, falou, é feio, não fala enfiar no nariz. Então vou mudar, converti. Gente, torraram tudo, puseram fogo. Eu pergunto novamente, a pergunta que não quer calar. Quando eu leio, não, vamos fazer diferente, abre aí rapidinho, Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Na minha Bíblia está na página 1043, 1044. Deve estar próximo aí na sua. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Foi perguntado para Jesus, quais seriam os sinais da tua vinda? Aí Jesus fala o seguinte, entre outras coisas, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu pergunto, você já viu algum falso Cristo? Aqui no Brasil tinha um conhecido, Henri Cristo. Na Guiana teve um camarada chamado, eu vou lembrar o nome dele, matou a cidade inteira. Jim Jones, reverendo Jim Jones, trouxe a turma dos Estados Unidos, dizendo que ele era o enviado, o Messias, trouxe para a Guiana, e quando viram tudo que ele fazia de errado, ele induziu ao suicídio coletivo. Falso Cristo.
Então tem muito falso Cristo. Reverendo Moon, na Coreia, se auto-intitula Deus. Entendeu? Entre outras coisas. Cumpriu a palavra de Jesus? Certo, aí vamos lá. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu pergunto, nós tivemos guerras e rumores de guerras na história? E hoje tem guerra e rumor de guerra? Sim, maior rumor, ó, vai estourar a Terceira Guerra Mundial, não tem rumor? Os irmãos concordam que nós corremos um risco de uma guerra nuclear? Facinho. Só não aconteceu até agora porque Deus não determinou e porque não vai ter vencedor. Então não vale a pena. Entendeu? Aconteceu? Beleza, vamos seguir. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Tem se levantado nação contra nação e reino contra reino? Tá. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eu pergunto, você na sua vida já viu tanta notícia de terremoto como é hoje? Para vocês terem uma ideia, 2021 tinha 8 grandes vulcões em erupção. 8 grandes vulcões em erupção. Nós estamos ouvindo notícia de terremoto à torta e à direita. Cumpriu? Sim. Eu pergunto, pestes. Teve pestes? Lógico, tirando as mentiras da mídia, teve pestes. E aí eu pergunto essa palavrinha, teve fome. Hoje nós estamos vivendo dia de fome aqui no Brasil, atualmente, agora, no mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem supermercado da Europa que está faltando mantimento. Tem supermercado dos Estados Unidos que o povo tem dinheiro não tem de comprar. Porque a linha de suprimento foi cortada. Supermercado na Holanda, com uma plaquinha, tá achando caro? É que eu não vou falar que eles vão tesourar, mas explicando que aquilo tá caro por causa dessa confusão que está acontecendo lá na Europa. Na cara dura. A cidade de Xangai, 26 milhões de habitantes, está fechada. Não pode botar a cara na janela. Sabia disso, que Xangai está fechado? 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Aí eu pergunto, você vai ver o mundo desabar à sua volta e vai ficar quietinho, sem fazer nada? Onde é que você está indo, irmão? Estou indo no shopping, comprar umas coisinhas. Ah, legal, irmão. Vou orar para Deus apertar bastante você, para ver se você cria juízo. Ô, pastor, não faz isso não. Não, vou fazer. Vou falar para Deus mandar fogo lá de cima. Porque você está vendo um monte de coisa acontecer, às vezes seu emprego está por um fio, e você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. E você não está se cuidando, e não está cuidando da sua saúde, não está cuidando das coisas à sua volta. Os irmãos concordam que a gente tem chance de estar vivendo tempos difíceis? E que já temos experimentado alguma... Quando você vai no supermercado, está mais caro ou está mais barato? Os irmãos lembram, em fevereiro de 2020, que eu chamei a igreja e avisei? Nossa, o irmão viu um anjo. Não, só li a Bíblia. Só li. Mais fácil do que depender de anjo. Estava escrito aqui na minha Bíblia. Entendeu? O que eu estou querendo dizer, gente? Não dê uma de egípcio. Esses camaradas tinham tudo para prosperar junto com José, junto com Faraó. O povo de Deus, lógico, guardado por Deus, mas obedeceu a Deus. Quando viu, ó, a coisa está pegando fogo aqui em Canaã, Deus enviou José na frente. Abriu a porta para a gente ir lá para o Egito. O que eles fizeram? Não pensaram 2 vezes, ó, picaram a mula. Se mandaram, não pica a mula, se mandaram. Entendeu? É a mesma atitude que a gente tem que ter. Temos que ser maduros, temos que ser inteligentes, temos que raciocinar.
Cuidar bem dos nossos empregos, não fazer dívida. Se puder ter um pacotinho de arroz a mais, tenha. Comprar uma promoçãozinha no mercado um pouquinho a mais, compre. Cuidar bem da saúde, sim. Porque quando some dinheiro, a saúde piora. Entendeu? Ter um plano de saúde, aproveitar para se cuidar. Se você tem plano de saúde do seu trabalho, aproveite para se tratar. É uma bênção dada por Deus. Eu não tenho plano de saúde. Entendeu? Se você depende do SUS, parabéns, você é alguém que vive pela fé. Mas entre pelas portas que Deus abre. Ó, precisa estar 4 horas da manhã no posto, 3h30 eu chego lá. Porque eu não quero perder minha vaga. Porque eu não sou maluco. Entendeu? É hora, gente, de nós sermos maduros, de termos prudência e aprender. Gente, hoje nós estamos vendo isso. Hoje está fácil. Ó, o mundo está esquisito. O que eu vou fazer? Vou me guardar. Na linguagem do boxe, vou fechar a guarda. Correto? Agora, esse é um pensamento que eu tenho que ter sempre. Por quê? Porque os egípcios tiveram 7 anos de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Em homenagem à irmã Paula, torraram tudo. Entendeu? Gente, a natureza de Deus é nos prosperar. A regra geral de Deus é nos abençoar. Pode ver na sua vida. Mas a pergunta é, quando Deus te abençoa, você tem juízo? Veja, você é alguém que Deus pode confiar em você para te abençoar. Ou a primeira coisa que você vai fazer, vai na loja de carro, vai trocar de carro e pegar um carnê de parcela de 4 anos, de R$700, aí vai falar para o pastor, Deus me abençoou, aí tem aquela Bíblia junto. Gente, a dificuldade para Deus não é abençoar. A dificuldade para Deus é fazer você responsável com o dinheiro. A dificuldade para Deus é fazer você alguém que sabe administrar o dinheiro. Porque eu pergunto, se seu filho não sabe administrar o dinheiro, você dá uma nota de 100 na mão dele? Eu vou te falar o que eu dou. Dou uma moeda de 25 centavos e ainda mando comprar bala. Papo sério, não dou não. Ele não pode ter. Deus é pai, trabalha da mesma forma. Acho que essa história aqui, ela serve de ensinamento sobre prudência com dinheiro, sobre olhar os tempos à minha volta, sobre saber usar o dinheiro quando vem a época da vaca gorda. Não picar dinheiro. Entendeu? Nós temos a tendência de quando tem mais dinheiro no bolso, a gente gasta mais. Não é assim. A Bíblia fala, tem dia de festa? Tem dia de festa. Mas a Bíblia fala que o rei que vive em festa destruirá seu povo. Aí eu pergunto, se um rei que tem tanta grana na mão destrói o povo por querer muita festa, imagina você, que nem de perto é um rei. Então a minha oração nesses dias por vocês é que vocês aprendam a ter um olhar profético. Olhar profético não é dar cambalhota, cair de costas, isso aí é bobeira. É até anticristão. Olhar profético é enxergar da maneira que Deus enxerga, em coisas que ainda não aconteceram. Mas você vem, lê na Bíblia, aí você liga a antena, pelo poder do Espírito Santo. Opa, peraí. Já vi essa história aqui. Que engraçado, tá meio parecido. O que você faz? Fecha a guarda. Às vezes você está errado. Às vezes você está exagerando, está se amedrontando à toa. Mas concordam que é muito melhor eu passar 1, 2 meses com o escorpião no bolso, sem gastar? O pior que vai acontecer, eu vou ter uns trocados a mais no bolso? Eu vou ter um dinheirinho a mais no bolso? E daí vou poder investir até alguma coisa duradoura? Os dias são maus. O mundo
Tá maluco. Muita coisa acontecendo todos os dias. Nós estamos vivendo uma fase que Jesus chamou de princípios das dores de parto. Quem é mulher aqui sabe que dor de parto não é mole. Então agora é momento de bom senso, de sabedoria, de equilíbrio e de cuidar bem aquilo que Deus coloca na nossa mão. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em todas essas coisas. Que o Senhor venha forjando em nós um coração sábio, que nós possamos estar administrando bem aquilo que o Senhor tem nos abençoado, que possamos aprender a ser filhos confiáveis. Senhor, não permita que sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, que sejamos levados por emoções baratas, mas ao contrário, que em tudo nós sejamos sábios e sejamos seguros em Ti. Senhor, para nós isso é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Sê conosco, capacita a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado em tudo. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.